Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigada por me receberem aqui e para essa conversa sobre a família e o casamento. Eu sou de uma família muito grande, de 12 irmãos. Meus pais foram casados 50 anos. E na nossa família, todo mundo casou e viveu até o último momento, com o casamento ali em harmonia. Eu sou a última, todo mundo já foi. Esqueceram de mim. Vou ficar para a semente. Obrigada. Então, casamento é um momento tão bonito, né? Mas antes do casamento, tem aquele momento mais maravilhoso, que é o namoro. Meu primeiro namorado foi com 15 anos. E eu sempre vi nos namoros, né, nas pessoas com que eu convivi, aquele momento tão bonito de encontro, né? As moças se enfeitavam toda e esperavam, isso é no meu tempo, né? Esperavam os rapazes passarem perto, ou então ia no baile. E lá no baile encontrava, às vezes, escondido no meio do pai e da mãe, e esperava um cantinho para poder se encontrar e namorar um pouquinho, né? Só aquele negócio de mão na mão e conversar assim no ouvido, até o momento de dar um beijo, demorava. Demorava a beça. Para quem é da minha idade, sabe como é que é isso, não é? Demorava muito para chegar até o momento de dar o beijo. Mas chegava, né? E aí tinha que se apresentar aos pais. Chegava lá, era aquele medo de falar com os pais, né? E aí o pai, muito sério, imprensava ali o rapaz e fazia o que você faz, não sei o quê, com essa profissão. Aí chegava até os finalmente, ficava noivo e vinha a festa do casamento, né? Ai, que festa bonita, né? O vestido, as pessoas. É um momento inesquecível na vida da gente, não é? E as pessoas que participavam desse momento, muitas vezes permaneciam com a gente, né? Se tornavam padrinhos dos nossos filhos, ou vizinhos nossos, e era um aumentar da família, né? Então, o casamento é um momento sublime na nossa vida. E do casamento nasce a família. Porque todo mundo que casa quer ter filho, né? É aquele que não quer, que não tem, adota. Né? Tem 2 irmãs que não tiveram filho. E elas adotaram 2 crianças para poder continuarem com a família, né? Hoje estão adultos e crescidos. Mas a família tem um papel muito importante na sociedade. É na família que se forma o caráter dos indivíduos, a educação dos pais, o exemplo dos pais, o caminho e a direção que eles dão aos filhos, né? Que leva os filhos a
pensarem com dignidade, com respeito ao próximo, com uma diretriz de religião. Então, esse caminho de família é uma responsabilidade muito grande dos pais. Mas, às vezes, no meio do caminho, aquele momento tão lindo, aqueles filhos, aparece um espírito atrapalhando aquele encontro. Aí provoca um desenlace naquele casamento, né? Entristece a família. E há muito tempo atrás, quando havia o desenlace no casamento, as pessoas se separavam e não tinha maneira de consertar, né? Ficavam os casais separados, sem poder reconstruírem a vida. Por muito tempo, isso foi um sofrimento muito grande na sociedade. Depois veio a separação legal. Mesmo assim, separados não podiam reconstruir a família. Depois veio o desquite. E mesmo assim, não poderiam reconstruir a família. Depois é que houve a legalização de que a pessoa desquitada podia reconstruir um lar com outra pessoa, né? E daí reconstruir uma nova família, né? O que foi muito bom, porque muitas pessoas que estavam sofrendo, né? Porque não podiam se reconstruir, nem reconstruir a família, ficavam sozinhos. E aí, com a lei, puderam refazer um outro lar, né? Depois veio o divórcio. E com o divórcio legalizou realmente a paternidade das crianças e legalizou os casamentos, né? Tem muita gente divorciada que só foram felizes depois do divórcio, né? E a gente vê que não é uma condenação a pessoa, depois que casou, perder aquela compatibilidade que tinha no início, separarem e tentarem reconstruir uma nova vida. Não é verdade? Tem o direito de reconstruir uma nova vida, né? Não ficar preso àquele... Eu mexo nisso aqui ou não mexo? Nunca sei mexer isso aqui. Então, no Evangelho fala que... Obrigada, Socorro. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, fala: não separeis o que Deus juntou. Imutável soar o que vem de Deus. Então, imutável soar o que vem de Deus. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos que se opere para que se opere a substituição dos seres que morrem. Então, duas pessoas se casam para que tragam à vida novos espíritos. Essa é a união sebiótica de Deus, sebiótica dos espíritos. Né? Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Né? No Brasil, muito tempo, foi difícil aceitarem o desquite e o divórcio. Né? Levou tempo para eles aceitarem essa lei, quando já nos Estados Unidos já existia. Né? Então, os casais viviam numa forma de concubinato. Viviam juntos, mas sem estarem legalizados. Né? Os filhos não podiam ter a certidão com o nome dos pais e
nas escolas não eram aceitos só com o nome da mãe ou do pai, então sofriam muito por causa disso, né? Alguns de vocês devem conhecer casos como esses, né? Depois, com o tempo, foi mudando e as leis foram, a sociedade foi desenvolvendo e as leis foram modificando até que foram aceitas o casamento depois do desquite e o casamento depois do divórcio. Sem dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Na minha casa, por exemplo, nós éramos 12 irmãos, mas 2 foram casados e se afastaram, né? Mas nós éramos 8. E nós éramos 8 irmãs. E brigava muito por causa de roupa. Uma roubava a roupa da outra para ir para o trabalho, ou para ir para a escola. Minha mãe ficava muito zangada, porque fulano levou a minha roupa, como é que eu vou sair agora? Era uma confusão muito grande. E meus irmãos também brigavam muito, discutiam muito por causa de trabalho. Mas, assim, de noite reunia todo mundo, porque meu pai fazia questão de sentar na mesa com todo mundo para jantar. Ele não almoçava com a gente, mas tinha que jantar com a gente. E eles também faziam muita arte. Uma vez, meus irmãos, numa época de Natal, meu pai comprou uma garrafa de vinho de moscatel para abrir no Natal. E meus irmãos escondidos foram lá, abriram a garrafa, beberam o vinho todo e deixaram a garrafa guardada. Quando meu pai descobriu no Natal, a garrafa estava vazia. Pegou todos eles, deu uma surra neles, tremenda. Mas depois sentou todo mundo na mesa e foi comer a ceia de Natal, que minha mãe fazia. Minha mãe fazia toda a comidaria do Natal. Ninguém fazia, só ela, né? Então, era uma comunhão da gente. Nós vivíamos sempre juntos e unidas. Todas nós, nunca nos separamos, desde que crescemos juntas, casamos e vivemos sempre juntas. Um era padrinho de casamento do outro, outro é padrinho do filho do outro, sempre assim, tudo em família. Nossa família sempre foi muito unida, muito junta, né? E a gente vê famílias muito unidas em torno da gente. E às vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, né? Muitas famílias têm passado por momentos difíceis, né? Quando um membro daquela família entra no vício da droga, quando uma pessoa se envereda no crime, quando um se distancia completamente da família e as pessoas ficam procurando, procurando, procurando e não sabem onde é que ele está. Então, são preocupações e angústias que ninguém pode aquilatar o coração de uma mãe e de um pai que passa por isso, né? Reclamando nos sacrifícios. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Ainda meu pai, sempre lembro da minha família. Meu pai era um homem violento. E uma vez meu irmão tomou, lá em Niterói, tomou carona no bonde. E os amigos do meu pai falaram para ele: seu filho estava andando no bonde.
Meu pai deu uma surra nele de correia forte, que ele ficou com as costas todas lanhadas, e minha mãe teve que banhar ele com água de sal e tudo, né? Aí minha mãe falou para ele, nunca mais encosta a mão nos meus filhos, senão você vai se ver comigo. E desse dia em diante ele nunca mais bateu no meu filho, né? No meu irmão. Mas era assim. Então, a violência na família tem pais, né? Que maltratam tantos filhos, né? Tem mães que maltratam tantas crianças, né? Às vezes deixam o bebê com a fralda molhada o dia inteiro e não troca, né? Outras horas larga lá no daycare até altas horas, quando traz para casa, não faz o carinho. Então, essa criança já cresce com um sentimento de abandono, né? Vai ser um adulto que vai transformar esse sentimento no relacionamento, no casamento, no namoro, né? Vai ser uma pessoa violenta, uma pessoa que não se interessa pelo sentimento do outro, né? Porque ele viveu isso enquanto criança. A infância leva com a gente todo aquele ambiente de amor que você jogou naquela criança ou que você não deu àquela criança. Se trata uma criança com carinho, com amor, com muito desvelo, ele vai se tornar um adulto perfeito, equilibrado, consciente e cumpridor dos seus deveres. Se trata uma criança com desleixo, com falta de amor, ele vai transformar isso no comportamento dele na sociedade, na família, com os amigos. Não tem amigos que são assim, se envolvem com grupos, né? Uns para maltratar os outros, para fazer. A gente vê isso hoje em dia, gangues, né? Que se juntam para destruir uns aos outros, né? E já vêm com aquilo desde criança, né? Foram criados com esses sentimentos, né? Então, vamos seguir. Motivo de desajuste entre os casais. O ciúme, tem gente que maltrata com ciúme, né? Chega em casa, cheira a roupa do homem, e verifica a bolsa da mulher, o celular, e pergunta onde é que você teve, que hora que você saiu do trabalho, que hora que você tomou a condução, e se ela não faz a comida direito, o que há com você hoje? E se ela, na cama, se ela não faz o carinho, você está diferente. E o ciúme é um negócio muito doentio, que a pessoa vê sombra onde não tem, e vê coisas onde não há. Às vezes, no namoro, a pessoa maltrata a namorada porque ela olhou para o lado. Porque ela, às vezes, fazendo compra no supermercado, conversou com a pessoa do balcão, ele sai dali beliscando a pessoa, maltratando e querendo botar ela prisioneira. Outras vezes, bota prisioneira mesmo a mulher. Bota com a chave, sobe, só sai quando ele chegar em casa. Não deixa sair. Tem pessoas que são prisioneiras assim. Pessoas que vivem vidas dolorosas com os maridos ou o marido com a mulher. Tem mulheres que perseguem o marido e em todos os lugares. Ela vai no trabalho dele escondido e fica lá olhando se ele está conversando com a secretária, o que ele está fazendo ali, o que ele não está fazendo lá. E quando eu vi que você estava falando com aquela assim, você está saindo com ela. O cara nem conhece a moça, nem falou com a moça, mas ele leva a pecha de traidor, né? Então, o ciúme cega a pessoa,
deixa a pessoa tão doente que ele nem vê os valores que ele tem. A pessoa não vê os próprios valores e fica vendo no outro aquilo que ele quer transformar, né? Então, ele quer, quando ele casa, ele quer se apropriar daquela pessoa. A pessoa não pode ter mais individualidade. Se corta o cabelo de um jeito, você cortou esse cabelo desse jeito, não queria que cortasse esse cabelo desse jeito. Você não pode cortar o cabelo. Vai ver, o cabelo é meu, eu corto do jeito que eu quiser. Então, tem mania de dominar. Domina a roupa da pessoa, domina o jeito da pessoa se portar, domina o jeito das escolhas da pessoa, né? E fazem isso não só com a mulher, mas também com os filhos, né? Dominam os filhos também, impossibilitam os filhos de fazerem o que quer, de ir na escola que quer, de ter o amigo que quer, de sair com quem quiser. Então, esse sentimento de dominação é um sentimento muito destruidor, né? O dinheiro. Dinheiro provoca muita separação. Porque às vezes a mulher tem uma profissão, ganha mais do que o marido. E aí o marido se sente humilhado. Porque, poxa vida, ela ganha mais do que eu. Então, todo mundo gosta mais dela do que de mim. Ela vai arranjar outro. E fica criando fantasias na cabeça dele, né? Em vez de procurar se preparar e fazer um curso, se melhorar, né? Ele quer trazer ela para o nível dele, né? E o dinheiro também, dentro de casa, às vezes a mulher ganha mais do que o marido, né? E aí ele se sente humilhado com aquilo, né? E quer dominar a mulher por causa daquilo. A dominação. Tem pessoas tem maridos que querem dominar a mulher de todas as maneiras. Não só porque ele sente que ela é mulher dele, mas ele sente que ela é dele. Uma pessoa que ele não é como no passado, né? Ele não casou, ele comprou. Então, ele quer dominar, examinar a roupa dela, examinar como ela se veste, com quem ela se dá, o que ela faz. Então, é uma coisa dolorosa. O orgulho é outra coisa que separa os casais. Às vezes, uma briguinha desse tamaninho, eles ficam sem se falar a semana inteira. Agora vê, por que não chega perto? Me desculpe, eu não falei por mal, ou vamos sentar e conversar sobre a minha ideia, Não. Às vezes, dá no outro quarto, se separa, passa a semana inteira sem se falar, e não quer comer junto, às vezes não quer nem dormir junto. Então, é uma coisa muito difícil de vencer o orgulho. A intolerância, né? Tem maridos que não toleram a mulher ter uma liberdade, uma forma de ser, uma maneira de viver. Ele é intolerante com aquilo. Então, ele quer represar a liberdade da mulher, assim como a mulher também quer represar, às vezes, a liberdade do marido. Não quero que você vá sair, vá tomar chopp com ninguém, não. Não quero que você vá sair com fulano, não. Não quer que ele saia com os amigos, não quer que ele se divirta. Ele tem direito de sair, de ter o momento dele. O homem tem direito de ter liberdade, de passear, de conviver com amigos. O homem tem uma linguagem própria, né? Então, às vezes, ele quer até estar junto com o grupo dele, falar de futebol, falar de mulher, falar de qualquer coisa. Falar, comentar, criticar, mas a mulher não aceita. Não, mas ela faz. Ela faz uma porção de fofoca e não quer que o marido faça, né? Então, a agressividade. A agressividade é outro ponto muito sério, porque machuca, né? Às vezes, de uma
uma conversa, um desacordo, começa uma discussão. E da discussão, parte para o tapa, né? É uma coisa dolorosa, né? Eu já vi casais, baterem, o homem bater na mulher, ou a mulher bater no homem, assim, por nada. Uma coisinha de nada, que podia passar, mas subiu a têmpera e partiu para a violência, né? A base para um casamento harmonioso e bem-sucedido. O amor. Quando há amor, não tem problema no casamento, né? Tudo se resolve. O amor é a base de uma família e uma harmonia entre um casal. A sinceridade. Tem pessoas que custam a contar as coisas que às vezes fez escondido, né? Esconde do marido e vai saber mais tarde. Por que ele não me contou? Por que escondeu isso? Fiquei com medo que você se aborrecesse. Agora estou me aborrecendo. É melhor ter contado na hora, né? Não teve confiança em mim, né? A falta de confiança é que faz a insinceridade, né? A lealdade, né? Quando a pessoa é leal com o outro, né? Não esconde nenhum problema, nenhuma dificuldade de um para o outro. E o espírito de companheirismo, né? O espírito de companheirismo é aquele que compreende, às vezes o marido chega cansado do trabalho, ou se aborreceu no trabalho, não quer falar sobre aquilo, mas não está muito afim de fazer carinho, né? E ela está doida para carinho. Né? E reclama. Por que você está estranho assim? Não estou estranho. Você hoje não me deu um beijo. Por que você não fez isso? Poxa, dá um tempo a ele. A pessoa precisa de um tempo. Não é só o homem, não, a mulher também. Às vezes chega do trabalho, professor às vezes, chega da escola, um monte de aluno, fez um monte de atrapalhada na escola, está cansada. Quer um pouco de descanso, mas o marido quer carinho. Aí ela vai lá, toma um banho, vem cá, tá. Hoje eu não quero falar com ninguém. E ele fica ali em cima, né? Então tem que ter um pouco de compreensão com a pessoa, né? Respeitar o espaço, respeitar o tempo da pessoa, né? O esforço contínuo em preservar o compromisso, né? Casou, tem que preservar o compromisso, né? E a gratidão a Deus. Encontrou aquele companheiro, graças a Deus. Tem tanta gente aí solteiro procurando um companheiro. Ainda não encontrou, e você encontrou o seu, graças a Deus. Poxa vida. Então, dá graças a Deus. É feio, é ruim, é isso, é aquilo, mas você tem um companheiro, né? E aí a gente vai terminar com essa oração. Não sei se dá para vocês verem. E como é que faz? Socorro! Queria que vocês cantassem junto, né? Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro, de corpo e de mente. Vamos lá, minha gente.
E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem, do hoje, em função do depois. Que a família se termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa também a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. E marido e mulher tenham força de amar. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Deus abençoe nossas famílias. Aqui e onde quer que esteja. Muito obrigada. Quem se transportou no tempo? E no tempo das nossas realidades pessoais? Acho que todo mundo, né? Em algum nível. Quem tiver com algum traste... Quem estiver com alguma traste se convenceu que não é mais traste. Porque é mais difícil viver sozinho do que junto com alguém. Por mais que o seu traste seja um traste. Por mais que sua traste seja um traste. É muito bom estar casado.
Aí você fala, depende do marido. Depende da mulher. É verdade. Aí você muda de marido. Aí você muda de mulher. E, de repente, descobre que era melhor ficar sozinho. Não. Porque se fosse essa conclusão, você não continuava a procurar alguém. É ou não é? É muito bom viver com alguém. Hoje, os costumes mudaram. Um grande número de casais não legalizam a situação e são mais bem casados daqueles que têm lá o seu papel escrito e tarimbado dos mais diversos níveis. Eu tinha uma conhecida, eu posso dizer quase uma amiga, ela se casou na Califórnia com um rapaz evangélico, mas ela era católica. Aí ela foi para o Brasil e teve um casamento no Brasil, na igreja mais transada de São Paulo. A gente pode falar com a igreja transada? Não, não é. Badalada? Não. É uma igreja socialmente famosa, a igreja maravilhosa, uma direção da igreja maravilhosa. No entanto, é uma igreja famosa por ser um ambiente da alta classe de São Paulo. Então, ela casou-se numa igreja belíssima na Califórnia, evangélica, foi para o Brasil, casou-se numa outra igreja belíssima no Brasil, e não satisfeita. Casou-se pela terceira vez, eu só não sei aonde que foi. Mas ela se casou realmente 3 vezes com o mesmo rapaz. Não, porque a família era evangélica e ele é a família americana. Aí a família brasileira e que conhecesse o rapaz americano. Mas ela se casou uma terceira vez, eu só não me lembro. Passaram-se coisa de 2 ou 3 anos, eles se separaram. Ela estava casada em 2 religiões diferentes, portanto, as igrejas tradicionais tiveram dificuldade de aceitar 3 divórcios diferentes, porque eu acho que ela ainda casou em outro país também. Eu não sei por quê. Eu só sei que ela legalmente estava casada, realmente, com comprometimento 3 vezes. E depois encontrou um outro rapaz com que ela passou a viver muito bem por muitos e muitos anos, teve uma linda família. Mas as pessoas buscam, numa ansiedade de estabelecer aquela relação, saídas diferentes. Essa minha companheira procurou o estabelecimento daquela relação em 3 locais diferentes para ter certeza, e ele também, creio, né, porque aceitou essa realidade. E nós nos separamos e não temos mais os bailes, mas felizmente, temos as internets, as mídias sociais. Porque como é que você vai encontrar alguém hoje? Algumas empresas literalmente lhe fazem assinar que você não pode se relacionar com alguém daquela empresa, porque senão você é dispensado. Não existe mais baile. Bom, no Brasil não sei. Eu moro aqui há 30 anos. Tem baile no Brasil? Não existe. Tem o quê? Balada? Balada não é bem baile. Balada é outra coisa. Socialmente, a vida mudou muito, não é? Mudou muito. Mas nós continuamos na busca. Os problemas relacionados aqui, aparentemente até engraçados, de ciúme, de cuidado excessivo, de cobranças, hoje têm nomes diferentes, mas eles existem da mesma forma. Hoje nós relacionamos a codependência emocional de casais que absolutamente não se suportam mais. E quem paga realmente a situação são os filhos, que vivem no inferno astral das suas casas.
Aí nos vem o Evangelho segundo o Espiritismo nos lembrar que quando o casamento existe, seja ele legal ou não, nos costumes modernos, quando a união existe, é uma união de almas. E se a separação vem, o que nos disse aqui o Evangelho segundo o Espiritismo? Vem separar o que de fato já estava separado. É bem verdade que isso aqui foi escrito no século XIX, mas isso serve para hoje. Porque nossa irmã Marlene nos lembrou aqui o histórico das leis. Então, no século XIX, nem a possibilidade de separação realmente existia, a não ser pelas natas das sociedades, dos nobres, e com a aprovação das religiões tradicionais da época. Mas o mais importante é a substância. As pessoas, muitas vezes, continuam juntas em função de conveniências e necessidades as mais variadas, sejam necessidades materiais, seja uma vida feita junta e não querem repartir aquilo, apesar de não conseguirem mais ter uma convivência sadia. Mas no meio de toda essa confusão de relacionamento, será que existe uma saída harmoniosa? Será que existe uma forma de nós buscarmos outros rumos, sem transformar esse distanciamento, essa mudança de rumos, de uma forma, pelo menos, mais pacífica, se os filhos estão presentes? Porque se você não tem filhos, você se separa, você se divorcia, você muda de país, aquela pessoa passa a ser parte do seu passado. Mas se você tem filhos, o seu passado sempre estará presente, agora e no futuro também. Então, é muito complexa a relação do ser humano. O máximo que nós podemos fazer é procurar fazer o melhor das nossas complexidades. E eu pergunto para vocês, por que a ligação é tão forte? Por que a atração é tão forte com certas pessoas que você de fora, que nós de fora, dizemos não é possível que esses dois estão se buscando um ao outro? Por que será, gente? Alguém poderia me dar uma explicação? Uma conexão espiritual. Ok, muito bem. Vinda de onde? Dessa vida, de outras? Porque existem conexões feitas nessa vida, não é? Nós nos encontramos, temos afinidades comuns ou necessidades comuns e as pessoas se utilizam dessas necessidades para num processo de substituição e de carência, permanecerem juntas. Então, a relação se faz. Você olha de fora e fala assim, não é possível que esses dois são juntos. Mas existe uma ligação em algum nível, um preenchimento em algum nível. É bem verdade que o tempo passa e aquele preenchimento pode se esvaziar e as pessoas buscarem outras trilhas. Mas você, quando muda de parceiro, você vai junto. Você vai junto. Existem estudos e estudos hoje que respondem a famosa pergunta de homens e de mulheres: por que sempre eu atraio o mesmo tipo de pessoa? Você já fez essa pergunta para você? Porque, sobretudo quando os relacionamentos não dão muito certo, por que eu sempre atraio esse mesmo tipo de pessoa? Por que será? Não é? Podem ser afinidades de outra vida, sim, com certeza, mas também podem ser as afinidades magnéticas. E nós só vamos poder encontrar um companheiro melhor, uma companheira mais aprimorada, quando nós nos melhoramos. Nos dizem alguns psicólogos, e Joana de Ângeli nos
sugere isso, que é uma psicóloga para quem é novo na doutrina espírita, ela fala muito dos relacionamentos afetivos. Ela sugere que após uma separação você espere no mínimo 2 anos antes de assumir novos compromissos. Quanto tempo a gente normalmente demora? Quanto tempo você já abre um profile novo na internet? Quanto tempo depois? Me dá uma média. Mais ou menos do que vocês sabem. 1 ano? 1 ano. 1 ano ainda está razoavelmente equilibrado. Não é? Tem gente que já está fazendo profile antes da separação, gente. E as relações são as mais variadas. Hoje em dia nós compreendemos isso porque a sociedade evoluiu. No Livro dos Espíritos está lá dito que o espírito não tem sexo. O espírito em si não tem sexo. Nós temos uma personalidade que nós renascemos por muito tempo, normalmente numa experiência feminina e o outro numa experiência masculina. No período de transição, você é um pouco dos dois. Hoje nós aceitamos isso na sociedade moderna de uma forma muito equilibrada. Mas isso não era a realidade, apenas coisa de 50 anos atrás. Não importa se a relação seja nos mesmos sexos ou em sexos diferentes. Os problemas da relação são sempre os mesmos, porque é o problema existencial do ser humano. A questão é que quando vêm os filhos. Alguém conhece a explicação de Emmanuel com relação à aproximação de casais no que se refere a uma disparidade de personalidades impressionante? Alguém conhece a explicação de Emmanuel com relação a essa união passional de tantos casais que, depois de muito pouco tempo, ou não se separam, mas a relação se torna realmente muito, muito difícil? Alguém conhece essa explicação de Emmanuel? Por que certos casais, ou talvez até um número considerável de casais, têm uma aproximação passional inacreditável, mas são pessoas de personalidades extremamente diferentes? Alguém sabe disso? Está no livro chamado... Não, Sexo... É Sexo e Vida. Sexo e Vida não é Sexo e Vida. Sexo e Destino? Também não é. Vida e Sexo. Thank you. Vida e Sexo, ok? Vida e Sexo. All right. Vida e Sexo. Lá ele fala das diversas relações e explica o quanto os espíritos que estão destinados a ser, numa programação de vida no plano espiritual, os filhos que estão destinados a ser os filhos daquele casal, quando a relação entre aquelas 3 pessoas ou aquelas 4 pessoas é extremamente complexa, realmente dependendo da necessidade de eles se engajarem nessa existência. Os filhos, os que serão filhos, esses espíritos extremamente necessitados, ativam o processo da passionalidade, da paixão entre os parceiros, para que eles consigam reencarnar. Então, são obsessores amorosos. São obsessores amorosos. Aí, quando reencarna, é um painel muito interessante. É um amor passional da filha com o pai, do menino com a mãe, do ódio entre irmãos. E, às vezes, se não for por essa influência que os mentores permitem dessas entidades nesse circuito magnético,
se não for por a influência dessas entidades, os casais não se aproximam, os filhos não renascem e é desperdiçada a oportunidade do reencontro. Então, as famílias, por mais que a gente sonhe que elas sejam harmoniosas, por mais que nós queiramos nossos filhos, quantos e quantos e quantos fazem tudo para terem filhos, não é? Por mais que nós tenhamos esse ideal, a relação muitas vezes é extremamente complexa, extremamente difícil, porque ela é fruto de existências anteriores. Ninguém se relaciona no meio familiar apenas por atrações magnéticas, apenas por afinidades. No estado evolutivo em que nós nos encontramos, a maioria das famílias estão unidas por compromissos do passado, com necessidades de serem aliviados. E a ideia não é apenas pagar dívidas, mas sim renovar o encontro, renovar a relação. Muitas vezes nós não conseguimos, e é preferível que nós tomemos rumos diferentes para a coisa não se agravar. Então, a posição do Espiritismo em relação ao casamento é no sentido de encará-lo como uma experiência de evolução, em muitos sentidos. Seja na relação dos casais, seja a relação entre os irmãos, seja a relação entre os filhos, mas o que mais nós não podemos, ou melhor, tudo a gente pode, o que nós devemos evitar é de perder a responsabilidade em relação a essas criaturas que vêm em nossas vidas. Às vezes não são os filhos que vêm em sua vida, mas é um parceiro complicado, é uma esposa ou uma companheira complexa, e haja terapia realmente. A terapia é um instrumento abençoado de compreensão das almas. Emmanuel nos chama a psicologia como sendo o alicerce de socorro às almas, é um instrumento. Mas sem a compreensão maior, você vai olhar na terapia uma forma de você se afinizar com aquela pessoa para que a sua vida fique melhor. Mas não encarando naquela pessoa como uma oportunidade de evolução. Todos nós falamos em terapia, em melhores relacionamentos, mas ninguém gosta de ouvir a palavra sacrifício. E o sacrifício vai existir quando houver um desnível evolutivo entre os casais. Significativo. Não há como haver diálogo, não há terapia quando você está aqui e o outro está aqui. Não há diálogo. A pessoa não tem como chegar aonde você se encontra. Você precisa descer. Aí você fala, como eu? De novo? Eu não nasci para Maria de Nazaré. Como é que é? Não, Maria Madalena. O que eles falam aí? Madre Teresa. É uma Maria. E o rapaz diz o quê? Eu não nasci para o quê? Para Zé Papagaio? O que fala dos homens? Não sei o que falam dos homens. Homem não fala nada. É você que pensa. O homem fica quietinho. Gente, o homem é muito diferente da mulher, a mulher é muito diferente do homem. O presente de... Hoje não existe mais noivado praticamente, mas até uns 20 anos atrás tinha essa coisa de noivado. O presente que eu dava para todas as minhas amigas que pelo menos falavam que iam casar, é um livro que eu considero a Bíblia dos casais, da mulher solteira e do homem solteiro. A mulher é de Vênus, o homem são de Marte, a mulher é de Vênus. Quem não ler aquilo não está pronto para casar, não está pronto para viver junto. Você precisa compreender o quanto que o homem é diferente de você
E você, homem, precisa compreender o quanto você é diferente da mulher. Porque a cobrança vai exigir... Eu diria que depois de... Não vou falar para vocês depois de quantos casamentos, que não vai ficar bem em público. Mas eu diria que aquele livro, ele é responsável por salvar pelo menos 50% dos casamentos. Esse livro tem em tradução em português. É um livro inspirado pelos mentores da vida maior, não é possível. Porque ali você vai compreender que quando o homem está ferido, como nossa irmã Marlene nos lembrou, está cansado, está zangado, está aborrecido, está frustrado, ele não vai falar. Ele vai se trancar. Porque é igual o urso que vai para a caverna. Deixa ele ir para a caverna. Deixa ele em paz. Você já viu animal ferido? Eles ficam lá, num canto, até eles se sentirem melhor. Quando eles estão melhor, eles saem. Deixa a criatura em paz. Só ali você já evitou um mundo de problema de relacionamento. Uma coisa tão simples como essa. Primeiro que a mulher fica pensando, o que eu fiz errado? E vai infernizar o coitado que está querendo lá sossegar, sanar. É a forma que ele processa. Você não. Você vai querer se encontrar, se você é mulher, com suas amigas e falar, e falar, e falar. Ele vai querer ficar quieto. É uma resposta à frustração, aos problemas, aos ferimentos afetivos, mentais, profissionais, o que for, completamente diferente. E só um simples exemplo tolo como esse, tolo no sentido de ser comum, já evita tanto problema entre as pessoas, tanto problema entre os casais. E a mulher precisa compreender. Quem tem quantas pessoas tem a menos muito jovem aqui? Eu vou falar numa linguagem que... gente, não dá para falar. Mas, às vezes, faz um pouquinho do que ele quer. Você fica querendo toda uma coisa, ótimo. Mas, às vezes, as coisas precisam ser rápidas. Se você compreender isso, está escrito nesse livro. Se você compreender que, às vezes, as coisas precisam ser rápidas, você vai salvar seu casamento. Agora, você, homem, se compreender que ela precisa de também de toda uma outra coisa, você também vai salvar o seu casamento. Aí você fala, o que isso tem a ver com o centro espírita? Tem tudo. Porque nós estamos aqui no sentido de conhecer qual é o objetivo da vida. E no objetivo da vida, que é nós sairmos dessa vida melhor do que entramos, mais pacificados, nós precisamos compreender o dia a dia das relações humanas. Então, em vez de você ficar lá, olha como nós somos hoje. Olha a nossa vida. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Não estou esfriando a comida, porque a maioria das mulheres nem cozinham hoje, graças a Deus. Então, meu marido cozinha maravilhosamente. O que eu estou fazendo? Hã? Eu estou o quê? Eu estou no Instagram, no Facebook, em alguma mídia social. Se você usa 5 minutos, porque você pode ficar facilmente 15 a 20 minutos sem perceber na mídia social. Só o quê? Scrolling down. Usa 5 daqueles minutos para aprender sobre as relações humanas. Existem livros para você aprender a conversar com
com as pessoas mais jovens, que são seus filhos. Existem formas de diálogos. E vocês, filhos, existem formas de falar com as pessoas que não pensam necessariamente como você. Mas não existe... se você é jovem hoje, na realidade, você é extremamente idoso. Porque você reencarnou depois, quando você era velho em outra reencarnação, o que era novo nasceu e você que é o antigo agora, mas com a carinha de novo. Então, o espírito também não tem idade. Mas nós temos necessidades diferentes de acordo com fases diferentes da nossa vida. E nós precisamos aprender a conviver. Às vezes, a melhor conversa é o silêncio. Quando a pessoa está extremamente angustiada, frustrada, aborrecida, você vai jogar o quê? Fogo? Ou melhor, gasolina na fogueira? É melhor silenciar. E se os dois estão frustrados, vai dar um desgaste, vai dar um circuito. E quem tiver, como nossa irmã Marlene lembrou muito bem, um pouco de humildade, vai saber pedir a desculpa. No relacionamento de uma amiga minha, ela falou que o companheiro dela pediu desculpa em um pouco mais de 25 anos de casamento, coisa de 3 vezes. 3 vezes. Ele conseguiu pedir desculpas. A relação de evolução entre essas duas pessoas era tão absurda que não tinha como haver diálogo. Então, alguém vai dar mais. Você fala, mas eu não estou afim de dar mais. Seja você homem, seja você mulher, seja o que for, seja se você é mais jovem ou não, eu não quero mais, eu não quero dar mais. Mas quem tem mais está na posição de poder dar mais. Quem tem mais está sendo chamado a dar mais. E, portanto, existem relações desniveladas. E essas relações são sacrificiais. Mas elas são libertadoras. Para você, se você já em algum nível prejudicou gravemente a nível emocional essa pessoa em outras vidas, você tem a oportunidade, depois do seu amadurecimento e reconhecimento na vida espiritual, e pedir aos mentores que lhe permitam a vinda com aquela pessoa que lhe prejudicou profundamente, ou melhor, que você prejudicou profundamente, você vem com essa pessoa lhe cobra em todos os níveis, por quantos anos de vida você decidir viver com ela. Quando a relação se torna abusiva a nível físico, a resposta é clara. Mas existem relações abusivas emocionais tão graves quanto. Mas existem outras que elas são, na realidade, sacrificiais, porque a pessoa é extremamente difícil. E você tem a oportunidade de auxiliar alguém quem você prejudicou e a quem você pediu no plano espiritual. Aí você fala, eu quero pagar todos os meus débitos com essa pessoa, se eu tiver algum, porque aí eu não volto mais com essa pessoa na outra vida. O que vocês acham? Por quê que a possibilidade de você voltar com essa pessoa é enorme? Porque você não aprendeu a amar. Sabe quando você não vai voltar com essa pessoa de novo? Se essa pessoa evoluir melhor, mais e mais rápido que você. Aí você não volta mais com ela. Você volta com a pessoa no mesmo nível. E é isso que acontece com a pessoa que sempre acaba atraindo as pessoas. Por que eu sempre atraio esse tipo de pessoa? Porque é o seu nível evolutivo. É quem você atrai. Você só vai atrair pessoas diferentes se você se modificar. As relações são complexas. E o evangelho é terapêutico. Muitos casamentos já foram salvos porque alguém decidiu colocar o orgulho de lado. Muitos casamentos já foram salvos porque as pessoas
reconheceram que a filosofia do mundo lá fora não é necessariamente a filosofia do espírito. E ninguém está aqui, brincadeiras à parte que nós fizemos há pouco, de virar uma Madre Teresa, como diz o mundo afora, de virar o rapaz, o homem, uma criatura sem personalidade e apenas quase ingênua. Ninguém está dizendo isso, mas existe, sim, um nível sacrificial que é possível você conviver para viver melhor. Portanto, se você tem mais, procure dar mais. Se você acha que tem condição de dar mais, tente essa semana. Das duas partes seria o ideal. Hoje nós temos famílias inteiras aqui. Se os filhos, os irmãos, os pais, os avós, os tios, cada um procurar dar um pouco melhor de si, o ambiente suaviza dentro de casa. Então, vamos tentar bater menos porta, calar um pouco mais, ser mais gentil, pequenas gentilezas, um bom dia, um auxílio qualquer. A pessoa está chegando cheia de supermercado, vai lá, você filho, filha, marido, mulher, vai auxiliar. Faça um prato do gosto de alguém. Eu não cozinho. Encomenda. Order out. Faça Vamos fazer o seguinte, essa semana, para nós terminarmos o nosso encontro de hoje, essa semana, todos nós vamos nos propor a fazer alguma coisa que você sabe que o seu filho gosta, que sua filha gosta, que seu esposo, que sua esposa, companheiro, companheira, companheiros gostam. Faça alguma coisa, algum agrado essa semana. Que tal? Podemos tentar fazer isso? Eu vivo sozinho. Eu não tenho roommate. Faça para alguém. Alguém. Faça no trabalho. Faça para o seu bichinho até. Mas faça, de preferência, para um ser humano. Se bem que a gente gosta de lembrar dos bichinhos, que muitas vezes nem a água está trocada. Fica lá a água, fica lá a baciazinha do bichinho avermelhada de tanto micro-organismo, de tanta bactéria lá dentro. Lembra de cuidar do bichinho também. Ele faz parte da sua família. Tem gente que tem animal, fica dentro de casa, nunca anda com o bendito do cachorrinho. O cachorro é um prisioneiro. A cachorrinha também. Ninguém sai com o bichinho. Para que tem um animal? Eu não entendo. Gente, cuidado com os seres humanos, com as plantas, com a vida. Nós agradecemos a nossa irmã Marlene, que nos trouxe de forma tão simples, realidades tão profundas, de forma tão suave, falando de coisas que mexem com a nossa alma. Quem sabe nós possamos nos encontrar em outras oportunidades.